Certo. Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Eu sou a professora Thalia Gondim e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de nutricosméticos, né? Essa primeira parte das aulas, né, já foram ministradas, acredito que aulas do Nutricolin já foi disponibilizada, a aula do Dimples já foi disponibilizada, a aula do Lipoet, né? Todos são nutricosméticos voltado à redensificação da pele, né? A melhora no aspecto dessa pele, né? Hoje eu vou dar seguimento, né, a essa aula de redensificadores, falando do Colis, né? A próxima aula vai ser o Cartidis, que eu considero ainda mais complexo do que o Colis, mas ambos, adiantando aqui para vocês, são produtos desenvolvidos pelo mesmo laboratório francês, chamado Aves, né? O Colis, ele é o colágeno marinho hidrolisado do tipo 1, né? Ele é utilizado para redensificar a pele, melhoria do cabelo, melhoria dos ossos e articulações, né? O colágeno é uma das proteínas mais importantes do corpo humano, né? No nosso corpo, a constituição de proteínas, ela se dá em torno, só do colágeno, quando eu falo só dessa superproteína, eu estou falando de 30% a 35%, né? Do total, quando eu falo em proteínas, 30% a 35% é colágeno, né? E o colágeno está amplamente dividido, né, no corpo humano, né? Ele não está apenas na derme, não. Ele faz parte da derme, ele faz parte do músculo, da cartilagem, dos tendões, ligamentos, vasos sanguíneos. Então, veja a importância, né, da suplementação do colágeno, principalmente quando a gente começa o envelhecimento, já nos 20 anos, né? A gente sabe que o gatilho do envelhecimento é disparado a partir dos 20, 25 anos, tá? A gente tem aí um déficit de fibroblasto, né, produzindo essa superproteína, ademais de outros componentes, como as GAGs, né, as glicosaminoglicanas, né. O Colis, ele é o colágeno marinho do tipo 1, hidrolisado do tipo 1, extraído da pele do peixe, né, da pele do peixe. Então, agora eu vou pedir para Jailson, né, nosso colaborador aí, nosso expert, né, do TI, tirar a minha imagem, se vocês ficarem me observando, né, vendo a minha beleza estonteante, para a gente poder ver melhor os slides, porque aqui eu coloquei alguns artigos científicos e a letra realmente fica bem pequena, né. Então, Jailson, som na caixa, coloca aí a tela cheia, né, para eu poder dar continuidade aqui à aula. Bom, o Colis, né, como eu já tinha dito na introdução, é o colágeno marinho hidrolisado, né, do tipo 1, né, muito utilizado para redensificar a derme, melhoria dos cabelos, né, melhoria da nossa qualidade óssea, né, e das articulações, né. A concentração usual, né, quando eu falo o colin em uso tópico, ele se dá em 10%, né. Em concentração oral, ele varia de 1 a 4 gramas. 1 grama, quando eu tenho o Colis associado, né, ele pode ser associado a, por exemplo, o Nutricolin, que a gente viu, né, que é o silício orgânico biodisponível, né, ou ele pode estar sozinho a 4 gramas, né. O nome científico, a gente pode ver aqui em cima, deixa eu pegar minha canetinha vermelha, é o quê? É o colágeno marinho hidrolisado desodorizado, né? É obtido a partir da pele de peixe da espécie Gardidae sp, tá? Não sei se a pronúncia é essa, mas enfim. É composto, né, por peptídeos, né? Peptídeos de colágeno marinho do tipo 1, né? Apresenta excelente biodisponibilidade devido ao seu peso molecular, olha o peso molecular, menor que 2.000 Daltons. É rico em glicina e hidroxiprolina, que são os aminoácidos principais para a formação do colágeno. Quando eu falo em colágeno,
a maior concentração de aminoácidos na formação do colágeno, os mais importantes, né, porque tem um peso muito maior, assim, um peso na composição, é a glicina e a hidroxiprolina, né? Então, aqui eu falo que o colis é rico tanto em glicina como em hidroxiprolina. Isso foi visto depois, né, nos estudos, que pacientes suplementados com o colis apresentaram aí uma melhora dérmica e no exame sanguíneo havia uma maior quantidade de hidroxiprolina desse aminoácido circulando no sangue, tá? O colis, ele estimula a síntese de quem? De colágeno, né? Ou seja, ele estimula o fibroblasto a produzir as fibras colágenas, né? E a consequência disso é o quê? É um aumento no tônus, é um aumento da firmeza, é uma melhora na elasticidade da pele, né? Ele fortalece o cabelo, isso foi visto porque genes envolvidos, né, na produção e no empaquetamento da queratina foram viabilizados, né? Eles são incentivados, né, com a presença da ingestão do colis, né? Auxilia na manutenção da saúde óssea, né? Como eu falei no slide anterior, o colágeno, ele faz parte, né, dos ossos, né, da formação óssea, né? Ele incentiva os osteoblastos, né, a produção óssea, né? Então, tem aí uma melhora na saúde óssea, né, e pode ser utilizado também em formulações tópicas, né? Assim como a saúde óssea, a saúde das articulações envolvendo aí condrócitos, né? Formando as GAGs, né, sulfato de glicosamina e condroitina, né, todos se veem favorecidos, né, com a suplementação do colis, né. Aqui seria um mecanismo de ação bem reduzido, né, lembrando que eu estou falando de um alimento, lembra lá que para Vigilância Nacional de Saúde, essa coisa de nutricosmético, de nutracêuticos não existe. Ainda que tenha um efeito benéfico ou positivo dentro da estética, eu tenho um alimento ou parte do alimento, né? Então, olha só, a suplementação com esse nutricosmético, com essa parte desse alimento, né? Ela vai o quê? Ela vai estimular aqui, né? A partir dos peptídeos de colágeno de baixo peso molecular, menos de 2.000 Daltons, né? A proliferação e estímulo do fibroblasto, né? Eu fazendo a proliferação e estimulando o fibroblasto, eu vou ter o quê? A síntese dessa superproteína, proteína da beleza, colágeno, né? Bom, no mecanismo de ação, né, eu tenho que relacionar aqui a atividade estimulante, né, que o colis exerce sobre o osteoblasto, né? Como eu falei antes, o osteoblasto está relacionado à formação óssea, né? Então, por isso que o colis, ele pode ser utilizado na intenção de melhorar o quadro de pacientes, né, com perda óssea, de material ósseo, né? O colis, ele também age na cartilagem, ele vai favorecer quem? Os condrócitos, a produção de GAGs, né? A produção, quem são essas GAGs? Principalmente os sulfatos de condroitina e sulfato de glicosaminas, ou glucosaminas, assim como você queira chamar, né? Então, essa melhora na formação óssea e essa melhora na qualidade da cartilagem, que é que vai fazer com que eu tenha aí diminuição de dor, né, desses pacientes com artrites, né, com perda óssea, como é que se diz, com deficiência, né, com deficiência aí nesse quadro reumático, né. Então, tanto é que a gente vê no mercado, né,
produtos à base de condroitina e glucosamina, né, utilizados para pacientes com artrite, com artrose, com déficit, né, na qualidade dessa cartilagem, né. E também o mecanismo de ação na pele seria esses peptídeos de colágeno estimulando o fibroblasto, né? Esse estímulo vai favorecer o quê? A síntese e reorganização de novas fibras colágenas. Ou seja, eu tenho um mecanismo de ação aí que supõe que pelos resultados, o colis, né, esses peptídeos de colágeno, eles vão atuar estimulando osteoblastos, eles vão atuar estimulando condrócitos e eles vão atuar estimulando fibroblasto, né? Desse modo, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter tanto uma melhora no meu quadro articular, no meu quadro ósseo e vou ter uma melhora na minha qualidade de pele, né? Tornando assim a pele mais jovial, com firmeza e uma elasticidade adequada. Todas essas informações, elas são retiradas do próprio laboratório que fabrica esses ativos, a Abes Ingredients, né, que é uma empresa francesa. Bom, ainda falando da Abes, dessa empresa, né, ele no informe científico do COLIS, ele fala da biodisponibilidade, né, desses peptídeos, né. Ele fala que em estudos dentro desse laboratório, né, foi provado que mais de 90% dos colágenos são digeridos e rapidamente absorvidos após a ingesta oral, né, além de ser seguro essa ingesta oral, ou seja, ele atesta a biodisponibilidade, né, desse peptídeo de colágeno. Ele atesta também, né, o saldo positivo a partir de estudos, né, na ação da saúde óssea, ou seja, que a utilização de peptídeos de colágeno provoca um aumento da atividade dos osteoblastos na matriz óssea, tá? Isso já foi dito no mecanismo de ação, né? Mas esses mecanismos de ação não são bem definidos, tá, gente? Falta muita informação, né? Tanto é que eu estou falando de um alimento, ou parte de um alimento, né, que tem a intenção aí principalmente quando eu falo de melhoria nas articulações e na saúde óssea, né, eu não posso jamais substituir medicamentos por uma suplementação, né? Apesar dos laboratórios, né, de cosméticos e de alimentos, né, porque essa denominação nutracêuticos aqui não existe, é sempre atestar na veracidade e no comprometimento dos resultados desses testes, né? Não pensar aqui que eu estou propondo substituição, e sim, eu estou falando de suplementação, tá? É porque eu tenho familiares, né, com osteoartrite, com artrite e tudo mais, e vejo como a qualidade de vida dessas pessoas são atingidas, né, quando se tem uma enfermidade aí crônica, reumatológica, que não tem cura, e onde a gente busca uma qualidade, né, uma melhora nessa, como é que se diz, nessa perspectiva de vida do paciente, né. Bom, e ele também fala, nesses estudos em vivo, né, do peptídeo de colágeno na dor e na articulação, né. Dentro da classe de profissionais médicos reumatologistas, existe uma vertentes, né? Existe vertentes positivas ao uso de colágeno, ao uso das GAGs, né? Das glicosaminoglutanas, né? Para melhorar tanto a dor articular como a saúde óssea, como existe uma vertente acadêmica que é totalmente contra, né? Existem aí os contras e o a favor, mas o que sabe-se é que, apesar de não estar bem elucidado esse mecanismo de ação, pacientes suplementados com condroitina e glicosamina tem uma melhora nessa dor articular, sim, tem uma melhora, né, no sentido da falta de
de lubrificação, né, dessas articulações do joelho e da bacia, né? Bom, e aqui quando eu falo também da ação do Collis, eu tenho que lembrar dele no fortalecimento capilar, né? Por quê? Porque ele induz o aumento de genes, né, eu já falei isso, que estão associados ao aumento de quê? Da expressão e empaquetamento da queratina, né? Então, o Collis, ele veio nessa intenção, né? Como ele é um peptídeo de colágeno, né? Então, onde eu tenho aí colágeno, a proteína de colágeno, como algo necessário para a formação óssea, para a formação da cartilagem, para a formação do tendão, para a formação do músculo, né? Para a formação dos ligamentos, para a formação dos vasos sanguíneos, para a formação de uma derme bem estruturada. Então, quando eu conseguir fazer essa suplementação com excelência, eu vou ter uma melhora de todo esse quadro, tá? O quadro envolvido em quê? Em saúde óssea, em cartilagem, em articulações, em músculo, em tendão, né, minha gente? Então, vamos seguir aqui. Os benefícios. Quais seriam os benefícios do colim? É um produto 100% natural, né? Ou seja, quando eu falo de produto 100% natural, 100% de origem marinha, né? Rico em peptídeos de colágeno, né? 90% aí do Collis é peptídeos de colágeno, e especialmente hidroxiprolina e glicina, né? Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de hidroxiprolina e glicina. A disponibilidade é alta devido ao baixo peso molecular. Eles estimulam aí a síntese, né, e a reorganização, né, de novas fibras de colágeno, né, fazendo o quê? Uma estimulação do fibroblasto. Ele vai fortalecer cabelo, vai aumentar a maciez, textura e maleabilidade, né, dos cabelos. Aí, quando eu falo na expressão dos genes envolvidos, né, na produção da queratina, né, e é coadjuvante na prevenção e no cuidado de dores articulares, além de auxiliar na manutenção óssea, né. As indicações seriam em todos os quadros citados anteriormente, ou seja, saúde óssea, articulações, cabelos, né, aumento da maciez, maleabilidade, né, quase que não sei essa palavra, elasticidade da pele, né, e o colim, ele pode e deve ser associado à vitamina C, porque os testes, né, que esse laboratório fez, o ABS, eles falam muito no incremento, né, do colins quando se usa a vitamina C, que é um antirradical por excelência, né. As formulações eu posso fazer tanto em emulsões tópicas, géis tópicos, como o uso oral, né, em cápsula, comprimido, sachês, shots, né, enfim. Concentração de uso do colins, até 10%, né, quando eu falo aí em uso tópico. E quando eu vou para o uso oral, né, eu vou ter o colins isolado, 4 gramas, né, e associado 1 grama, né? Aqui seria, desse desenho aqui ao lado, seria a composição do colins, né? Vê que glicina e hidroxiprolina, né? Faz aí um 21, 25, 45%. O resto são outros aminoácidos, tipo alanina, arginina, né? Mas os principais aqui, né? O que mais pesa, né? O que mais tem aí uma concentração importante dentro do colins é a glicina e a hidroxiprolina, que dentro do colágeno, né, são os principais aminoácidos para favorecer essa formação, né, do colágeno, né. Como diz aqui, dentro dos aminoácidos que compõem o colágeno, o que estão presentes em maior proporção são a hidroxiprolina e a glicina. Tá? Aqui é um estudo, né, um estudo do efeito, né, do colágeno, do peptídeo de colágeno na expressão, né, na expressão de queratina e das proteínas, né, da expressão de queratina devido ao incentivo, né, devido como é que se diz? Não ao incentivo, gente, é devido à expressão, né, de genes que predispõem aí a formação da queratina, né. Esse é um estudo que foi publicado, né,
2014, ou seja, tem uns 10 anos aí esse estudo, e ele atesta, né, positivamente, né, a expressão desses genes, né, com a suplementação dos colágenos de peptídeo, né. Bom, aí aqui eu tenho algumas sugestões de formulações para vocês, né. Vamos falar oral primeiro, né, aqui o Colis, para melhoria aí do cabelo e das unhas, né, por causa desse incremento, né, na queratina e empaquetamento dela, né, o Colins, 4 gramas, né, tomar, administrar uma vez ao dia. E você pode, além do Colins, você pode associar com o Nutricolin, que é o silício orgânico, né, vamos lembrar lá a aula, né, silício orgânico, estabilizado na colina, né, biotina, né, todos os produtos para cabelo, você vai ver aí a biotina, N-acetilcisteína, ótimo antioxidante, né, eu utilizo muito nos meus pacientes com melasma, pantotenato de cálcio, a vitamina B3, B5, a cistina, o zinco quelato, né, então são associações aqui, né, são ativos já consagrados, né, quando se fala em tratamento capilar, né. Fortalecimento do tecido ósseo, né, no esporte, ou seja, aqui é uma formulação com magnésio, gente, quando a gente for falar de magnésio e cálcio, que vocês aí queiram prescrever, sempre atentar de prescrever na sua forma ativa, né, o cálcio quelato, gente, o cálcio sempre quelato, aquela história de carbonato de cálcio, de 1.000 miligramas, né, de 500 miligramas, 500 miligramas, né, não se utiliza mais, né, porque sabe-se da quantidade real de cálcio dentro do carbonato é muito pouco, então lembrar de quando prescrever cálcio, colocar na sua forma quelada, né, cálcio quelato, magnésio quelato, né, aí a vitamina C, manganês, né, isso aqui para fortalecimento do tecido ósseo, né, gente? Ou seja, eu estou botando cálcio, tá? E aqui eu ainda poderia botar uma vitamina D, né? Uma vitamina D, né? Bom, sugestão tópica, né, para prevenção de estrias. Gente, essa coisa de prevenção de estria é bem complicado, tá? Porque estria é uma coisa que está muito associada, se vê que é uma coisa genética, né? Além de genética, uma deficiência genética, né, da estria. Você vê que normalmente o paciente tem essa predisposição já na família, né? Todo mundo, né? O pai, a mãe tem estria. Ou então é aquele paciente que ganhou peso muito rapidamente e o corpo não teve tempo, né, de produzir tecido novo e houve uma ruptura mesmo, houve uma ruptura na derme, né? Então, essa questão aí de estrias é bastante complicado, né? Para você passar um creme, né? E afirmar que, claro, uma pele bem hidratada, uma pele bem cuidada, vai ser uma pele mais difícil de sofrer uma ruptura, agressões, mas acontece um ganho de peso exacerbado muito rapidamente, às vezes pode ficar difícil aí o corpo vencer, né? Bom, aqui eu vou ter uma formulina oral, né? O alto preenchimento cutâneo com colisa 4% associado com a vitamina C, tá? Bom, aí aqui eu ainda falo, né, que eu posso, olha só, a vitamina D, aqui eu falei, né, associar com vitamina D, associar com lutrosa, né, e posso, né, em relação à fotoproteção, associar com o Red Orange Complex, né, podia ser o oleolar, beta-carotenos, carotenoides aqui, né, e a vitamina C, tá, gente? Aqui são mais sugestões de formulações, né, redensificação, voltando aqui, e fortalecimento do tecido ósseo, né, e aqui eu vou ter, ó, o bisglicinato de
de magnésio e de cálcio são os dois quelados, né? Quelado, a vitamina C, o manganês, a vitamina D, né? Aí aqui eu botei 1000, lá eu dei a sugestão de colocar 2000 UI, né? Aqui, para pele e cabelo, eu só tenho o Colis, né? Ninguém mais, ele sozinho, lembrando que eu podia associar ele, né, com o Nutricolin, né? Para ficar mais completa, a biotina, né? Que está no slide anterior, né? Bom, gente, então é isso, viu? Termina aqui essa aulinha bem curta sobre o Colins e a gente continua a falar um pouco mais, né, sobre esses peptídeos de colágeno. Na próxima aula eu vou falar mais do Cartidis, né, que é do mesmo laboratório, né, o Cartidis é do mesmo laboratório da Abbes, laboratório francês. E a diferença do Cartidis para o Colis vai ser que o Cartidis eu vou ter o colágeno marinho também, hidrolisado do tipo 2, mas as GAGs, né? Mais GAGs, ele é rico em glicosaminoglicanas e o colágeno marinho hidrolisado do tipo 2, né? Então, a gente vê que as indicações são quase as mesmas, né? Pele, cabelos, ossos e articulações, porém ele tem mais respaldo, né? Ele tem mais casos, estudos clínicos do laboratório, né? Disponibilizado e tem um maior apelo por ser mais completo, né? Do que o Colis. Então, eu desejo a todos que ficaram até agora um ótimo dia para vocês. Deus abençoe a todos e que as informações sobre o Colis, né, sejam, de alguma forma, acrescentadas aí no rol de conhecimento de ativos, né, no dia a dia de vocês. Lembrando que essas aulinhas de nutricosméticos, né, a gente vai ter mais um par delas, né, e depois que eu terminar essa parte de redensificadores orais, né, eu vou passar para protetores de radiação, né, da radiação UV, né, de forma oral, né, a gente vai ver o olio lá e o red orange, né, seja lá como vocês queiram pronunciar, e depois a gente vai para alguns ativos anti-age, né. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.